Como funciona essa assistência? Tem unidades de saúde dentro das unidades penais? Como eles são encaminhados para os hospitais? Em quais situações eles são encaminhados? Você pode explicar esse processo para a gente? Sim, tranquilo. O preso, né, inicialmente, a gente já considera o preso uma população vulnerável, né, pelo ambiente, pelo próprio ambiente do cárcere, por estar ali convivendo com várias pessoas, né, de diferentes localidades que se chegam e se integram em um local. Então a gente já considera esse preso uma população vulnerável. Por considerar esse preso uma população vulnerável, o Ministério da Saúde ele criou, juntamente com o Ministério da Segurança Pública, à época, uma política, que é chamada Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. Essa política ela visa fomentar e incentivar, né, a qualificação desse atendimento à saúde para essas pessoas privadas de liberdade. Então, por exemplo, um município como, vamos citar aqui, Paraíso do Tocantins. Paraíso do Tocantins nós temos mais de 300 presos, né? Mais 300 pessoas privadas de liberdade. Existe o atendimento que é feito diretamente na unidade, então tem uma equipe com o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que comparecem lá semanalmente, fazem o atendimento, aquela consulta de rotina ali, né? Para as condições clínicas, né? Em caso de encaminhamento eles são encaminhados. Nós também temos o profissional da odontologia, o dentista, que também faz esse atendimento ali. Os casos que a gente encaminha, né, para a rede são aqueles casos que necessitam da atenção secundária e da atenção terciária. Então são casos em que a gente está necessitando encaminhar para o hospital, para a unidade de pronto atendimento ou para um pronto-socorro de hospital. No estado do Tocantins, a gente tem uma situação até tranquila em relação a isso, porque nós temos a PNASP em praticamente todos os municípios que têm unidades penais. Nós temos aí cerca de 95% dos municípios nós temos essa política nacional. E essa política, qual é o incentivo que ela dá? Quando eu tenho uma equipe, que a gente pode falar que é de porte 1, essa equipe ela vai 6 horas semanalmente lá na unidade penal. Então necessita você ficar deslocando essas pessoas privadas de liberdade até a unidade de saúde. Apesar de que a unidade de saúde de referência é aquela do território a qual está a unidade penal. Então, em momento algum, o preso também ele é atendido só na unidade, tá? O privado de liberdade ele pode ser levado tranquilamente lá na unidade básica de saúde da região, como já falei também, no caso, em uma unidade de pronto atendimento ou até mesmo um serviço hospitalar já de alta complexidade. Mas, em termos gerais, nós temos essa situação. E aí tem uma pergunta, mas em relação ao Estado, né? A gente sabe, a gente está falando aqui de saúde ofertada pelos municípios, né? Em relação ao Estado. O Estado, em relação à saúde do Estado, o Estado está para fomentar principalmente aquilo que não cabe dentro dos municípios. Como, por exemplo, complementar a assistência farmacêutica. Os municípios ele é responsável pelo componente básico, então a gente tem um componente, por exemplo, especializado na assistência farmacêutica em esses municípios. Tem a disponibilidade, então está ali o Estado com a Secretaria de Saúde apoiando, fomentando também a política nacional dentro do Estado do Tocantins, essa política nacional de atenção integral à saúde para essas pessoas privadas de liberdade. E aí nós temos a outra vertente, que é a Secretaria de Cidadania e Justiça, que é a responsável, é a que gere todas as unidades penais do Estado. A Secretaria de Cidadania e Justiça ela também tem um núcleo de assistência à saúde desses privados de liberdade. E esse núcleo de assistência, ele visa principalmente estar fazendo essa ponte, ligando a atenção primária à saúde, levando essa atenção primária diretamente, fazendo essa facilitação para que ela ocorra dentro das unidades penais. Enquanto Secretaria de Cidadania e Justiça, nós, por exemplo, estamos estruturando as unidades penais do Estado do Tocantins. Nós temos aí um convênio. Nós estamos estruturando mais de 15 unidades penais em que elas terão um espaço próprio. Quando eu falo espaço próprio, é um consultório. Um consultório que ele vai servir para o médico, ele vai servir para o enfermeiro e ele vai ser equipado e vai ser dotado com um monitor de parâmetros, com computador, com internet, com um oxímetro de pulso, enfim, tudo aquilo que você precisaria lá que você já tem dentro do consultório de atendimento em uma unidade básica de saúde, mas que para isso, por exemplo, não precisa se afastar ali daquele local. Até porque gera uma situação de constrangimento quando a gente precisa sair com uma pessoa privada de liberdade, chega com ela naquele local, por exemplo, uma unidade de saúde que ele vai estar algemado,
vai estar com uniforme, com aquele nome interno, com escolta, com 2, 3, 4 policiais. Então a gente consegue evitar, a gente consegue diminuir custos, porque a gente não vai precisar fazer esse deslocamento. A gente consegue evitar esse constrangimento, tanto para a pessoa privada da liberdade, quanto para as pessoas que estão ali naquele local. E a gente consegue dar uma celeridade, consegue inclusive ter uma abordagem melhor e uma qualidade melhor dessa abordagem em relação à saúde deles. Uma outra diferença que nós temos também em relação à saúde prisional é que, por essa população ser considerada uma população vulnerável, nós temos as campanhas específicas em que geralmente esses presos são priorizados. Então, quando a gente vê ali todo ano, quando o Ministério da Saúde lança a campanha da influenza, e aí está lá, né, quem é que vai tomar primeiro? Então a gente tem ali os idosos, preferencialmente, depois público X, e aí ainda também esses privados de liberdade, por ser considerado uma população vulnerável. Nós temos outras campanhas em que também é trabalhada dentro das unidades penais, em que elas não são, geralmente elas não, aqui fora, a gente não vê muito falar. Por quê? Porque a gente tem incidências de doenças em várias partes do país, isso é um fato. O Brasil é um país continental, então eu tenho incidência de doença na região norte, que eu não tenho incidência de doença na região sul. A mesma coisa acontece com pessoas que estão privadas de liberdade. Então eu tenho maiores casos, por exemplo, de tuberculose, tenho maiores casos de canceríase. Então a gente prioriza o tratamento, a gente prioriza, na verdade, a prevenção e a promoção de saúde para evitar esse tipo de propagação dessas doenças. E uma vez propagada, rapidamente o Estado já entra junto com a Secretaria de Estado de Justiça, junto com a Secretaria de Saúde, para sanar essa situação.